Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio 23 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Vitória Amaral, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Victoria Alves, também estudante de jornalismo. E no episódio de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre as pesquisas do físico, professor e pesquisador Lucas Vardil. Ele que tem especialidade em teoria evolutiva em jogos, redes complexas e experimentos comportamentais. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui e o tempo é quando você quiser. Para quem não conhece, o Lucas possui graduação, mestrado e doutorado em Física pelo UFMG. Atua principalmente em redes complexas, teoria evolutiva de jogos e experimentos comportamentais. E é professor aqui da UFMG desde 2017. Lucas, vamos começar falando sobre a pesquisa que você tem trabalhado. O que é a teoria evolutiva de jogos e como ela se relaciona com a física? Ótimo. Então, de vez em quando eu dou um seminário no primeiro período de física. E o primeiro slide que eu coloco é: teoria evolutiva de jogos não é sobre videogame, não é sobre jogos, né? Então, sobre o que é? Bem, a teoria evolutiva de jogos, ela é um modelo, né, uma teoria que permite modelar quando dois indivíduos, sejam pessoas, bactérias, animais, não importa, eles interagem e a partir da interação surge um ganho. Vamos colocar, por exemplo, duas pessoas. Bem simplesinho. Se eu te dou R$10, eu fiquei com menos R$10 e você ganhou com R$10. Então, os R$10 é o ganho e a perda envolvida na interação. Se nós estivermos falando de animais, de bactérias e tal, o ganho é o ganho reprodutivo. Muitas vezes, eu sou um animal, eu ajudo você a cuidar dos seus filhos, da sua prole, e você ganha mais filhos e eu acabo não tendo energia para cuidar dos meus próprios filhos. Então, imagina que eu sou um animalzinho. Então, eu tenho um custo reprodutivo, você tem uma vantagem reprodutiva. A teoria evolutiva de jogos, ela modela como que diversas formas de interação se convertem em ganhos, em benefícios e custos, e como que isso afeta a taxa de reprodução dos tipos. E o problema da cooperação é que, na natureza, existe um tipo, né, de animal altruísta que ele se sacrifica o seu potencial reprodutivo para ajudar outros animais a se reproduzir. Então, a grande pergunta é: se eu sacrifico o meu potencial reprodutivo para ajudar você, e vamos supor que a outra pessoa é do tipo egoísta, que não ajuda ninguém, como é que o meu gene, que determina o meu altruísmo, vai propagar na população, sendo que eu não cuido dos meus filhos, eu não gero filhos, eu só gero filhos dos outros que carregam, entre aspas, o gene egoísta. Então a grande pergunta é: como que genes altruístas eles conseguem sobreviver e se espalhar na população? Então a teoria evolutiva de jogos, ela pega o formalismo que modela as interações em termos de benefícios e custos, junta com a parte evolutiva de populações e busca responder perguntas como essa: como é possível a cooperação existir, sendo que o cooperador sempre tem um custo pessoal? Bem interessante a pesquisa, né? Vimos também que você faz experimentos econômicos. Como eles funcionam? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria só de complementar a anterior, que como que a física se insere nesse estudo. Como a gente está falando de uma dinâmica em populações, a gente usa ferramentas que a gente aprende na física, equações diferenciais, simulações de Monte Carlo, e a gente usa essas técnicas, essas teorias, para estudar a evolução da dinâmica populacional. Então é aí que a física entra, né, tudo que a gente aprende no curso de física entra no tratamento desse problema. Agora, essa próxima pergunta sobre os experimentos comportamentais é mais interessante ainda. Porque quando a gente está falando da espécie humana, de cooperação e custos, né, a gente quer perguntar: poxa, beleza, a teoria diz isso, mas e na prática? As pessoas se comportam assim? As pessoas são cooperativas? Elas são altruístas? E aí, para responder essa pergunta, tem dois problemas. O primeiro é: o que significa na realidade, na prática, no dia a dia? Esse no dia a dia, no ambiente natural, é super difícil de medir, porque o ambiente natural é muito complexo. Então, uma das metodologias é você colocar indivíduos, pessoas, numa sala, bolar um esquema artificial de uma interação de um jogo, dar dinheiro real para as pessoas e falar o seguinte: olha, eu vou te dar um dinheiro aqui. Deixa eu ver se você vai ficar com dinheiro só para você ou se você vai dividir com seu coleguinha.
Então, o que eu fiz lá no Canadá, no meu pós-doc, que eu fiz aqui na UFMG foi colocar estudantes, né, dentro de um ambiente controlado, interagindo através de um computador. E, para não entrar muito nos detalhes, basicamente eu disse isso. Toma aqui um dinheiro. Agora, você tem a opção A, B, C, e cada opção vai me dizer algo sobre o seu comportamento cooperativo. Se você vai ficar com o dinheiro só para você ou você vai tentar cooperar. Você, então, observa e, ao final, você paga as pessoas com o dinheiro que realmente eles escolheram alocar no jogo. Então eu fiz em 2019 esse experimento, não tenho conseguido repetir por questões legais. Assim, em que sentido? É difícil buscar financiamento em que você fala assim, quero um financiamento, pegar um dinheiro para dar para as pessoas. As pessoas, como assim você vai dar dinheiro para as pessoas? Então assim, no Brasil isso não é muito comum, então eu tive muita dificuldade de obter financiamento para esse tipo de experimento. Você me lembrou de uma coisa que minha professora, segunda-feira, falou pra gente, a disciplina Comunicação e Política, que tem uma pesquisa que eles pegam pessoas e perguntam: você preferia ganhar o mesmo que o seu vizinho, tipo, você ganha 1.000 e seu vizinho ganha 1.000, ou você prefere ganhar menos, só que é mais que seu vizinho, tipo, tu ganha 800 e seu vizinho ganha 600. Todo mundo escolheu ganhar menos, mas ganhar mais que o seu vizinho. Exatamente, é esse tipo de pergunta que motiva os experimentos comportamentais. Mas os experimentos comportamentais, eles são usados como assim, na economia, a psicologia também entra e outras áreas. E como físico, eu usei os experimentos como recurso para complementar o meu conhecimento. Porque depois que você forma um doutorado e domina as técnicas, você pode caminhar com mais tranquilidade. Então, esse tipo de pergunta que você, desse exemplo, é a típica pergunta excelente para fazer no laboratório. E a gente vê muitas vezes... a gente tem uma hipótese. Será que as pessoas vão preferir uma quantia igual? Ou elas têm mais satisfação em ganhar mais do que o vizinho? E isso, como é que é isso? O que é que você faz? Coloca as pessoas, oferece a opção, dá um dinheiro para a motivação ser real e depois você observa. Você fala, nossa, é mesmo. Ou então, eu achei que as pessoas iam se comportar assim e elas se comportaram completamente diferente. Deixa eu te dar um exemplo. Né? Vamos supor, R$100, só para ficar um número legal, R$100. Aí eu ofereço para você, olha, você pode pegar a quantidade que você quiser desse dinheiro, 1, 2, 3, 4 ou R$100. Você pode dividir esse dinheiro em qualquer parcela. Você fica uma parte para você e outra parte você dá para outra pessoa. Só que é o seguinte, se a outra pessoa não concordar, a outra pessoa pode recusar. E se ela recusar, vocês dois ficam sem nada. O que você faz? Você pode ficar com R$100 para você. Você pode ficar com 50 e dar outros 50 reais para outra pessoa. Ou pode fazer a divisão que quiser. Mas a outra pessoa, se ela não gostar, ela vai falar, não gostei. E aí ninguém fica sem nada. Todo mundo fica sem nada. A maioria das pessoas fala assim, vou ficar com 50 e a outra pessoa fica com 50. Assim, outras pessoas falam, não, eu vou ficar com 60, que fica um pouquinho mais. O outro vai ficar com 40 e não vai ficar tão triste. Mas, do ponto de vista dentro da teoria... Se eu ficar com 99 e der só R$1 para outra pessoa, é melhor a pessoa ficar com R$1 do que nada. A princípio é melhor sair com R$1 do que com 0, mas a outra pessoa fala, você quer saber? R$1? Que injustiça. Então quer saber? Eu não fico com R$1 e você não fica com 99. Ao passo que é melhor ficar com 1 do que com nada. E a maioria das pessoas recusa essas propostas indecentes e a maioria das pessoas com medo dessa retaliação fica com algo próximo de 50-50, 60-40. Então você tem uma hipótese, esse jogo chama jogo do ultimato. E você coloca na mesa e observa. Uhum. Isso é bem interessante, né? Enfim, eu ia entrar em outro assunto aqui daquela coisa. O homem nasce corrompido, a sociedade o corrompe, mas é uma coisa bem... mas é uma coisa que, olha só, eu não entendo profundamente sobre essas teorias Thomas Hobbes e Companhia Limitada, Rousseau, mas nos artigos recentes em que eu trabalhei com a minha pós-doc, a gente usou teoria de jogos dentro de um modelo muito específico do contrato social. Então, aí você vai dizer, o que tem de contrato social? Bem, o contrato social é o contexto e o pano de fundo para um modelo específico e para responder uma pergunta de teoria de jogos. Então, foi super legal, porque eu escrevi um parágrafo sobre as teorias de contrato social, Thomas Hobbes, John Rawls, e eu tive que ler bastante para poder contextualizar o nosso modelo. Não estou dizendo que a gente estava modelando, a nossa intenção era entender o contrato social, mas o jogo... Ele era uma simplificação de uma situação típica de contrato social, que é o quê? Quando uma sociedade está, vamos dizer, presa num contrato social, para mudar o contrato social, que muitas vezes é mantido
por sanções, você desviar do contrato gera diversos tipos de sanções, é difícil você pular para um contrato social, mesmo que o contrato social novo seja, entre aspas, melhor. Então, esse equilíbrio, que é uma armadilha do contrato social, a teoria de jogos tem um jogo para isso, chama jogo do Stag Hunt, que modela isso bem legal. Então, você falou em contrato social, eu tenho um artigo com a pós-doc que é sobre contrato social e teoria de jogos. Que interessante. E é muito interessante pensar a física nesse ambiente também, né? Não é uma legal. coisa que se associa facilmente, assim. Você teve resultados interessantes em alguns temas, como a relação entre sucesso, talento e sorte. Explique sobre esse e alguns outros resultados interessantes com essas pesquisas. Ué, então coincidiu, porque ela me provocou ali com o contrato social, eu já contei um pouquinho de um resultado recente, e esse outro dos talentos e sorte é muito engraçado, porque tem um artigo publicado uns anos atrás que o pessoal ganhou o Ig Nobel. O Ig Nobel é um prêmio de pesquisas muito estranhas. Assim, é muito estranho as pesquisas. E eles ganham o Ig Nobel, ficam, ganhei. E esse trabalho é um trabalho que era sobre o papel do talento e da sorte no sucesso. Porque aquela história, o sucesso é exclusivamente fruto do talento, as pessoas talentosas sempre, né, ganham sucesso, têm sucesso. E esse camarada fez um modelo. Vou mostrar o seguinte, olha, às vezes eventos aleatórios, sorte, pode ser também impactante no sucesso. Quando eu peguei esse modelo, eu falei, esse modelo super legal, né, teve muita repercussão. Eu falei assim, tem alguma coisa na arte de modelar, o jeito que eles modelaram, que pode ser melhorado. Eles fizeram uma simulação muito... Era meio estranha, assim, tudo certo, mas assim, falei, tem algo que pode ser melhorado e simplificado. Aí, eu e alguns alunos, nós simplificamos o modelo, usamos um modelo matemático de passeio aleatório e derivamos os resultados com mais robustez. Mas a parte divertida é que a gente estava tratando num problema que era o seguinte, né? O papel de eventos de sorte no sucesso. E basicamente, só para não deixar muito abstrato, a ideia do modelo era que é o seguinte, como existem muitas, muitas, muitas pessoas com talento normal, na média, eventualmente, os eventos de sorte, vamos dizer assim, eles pinçam, na maioria das vezes, pessoas com talento mediano por causa da grande quantidade de pessoas que têm talento mediano. Então, às vezes, uma sequência de sorte pode puxar alguém e essa pessoa, vamos supor, teve um sucesso acima da média. É claro que ao longo do tempo, as pessoas que têm mais talento, elas resistem mais e elas seguem para frente. Mas no curto prazo, às vezes, alguns eventos de sorte que atingem aleatoriamente, pode atingir a grande massa de pessoas, de repente você fala, essa pessoa é bem teve muito sucesso, mas nem sempre está correlacionado ao sucesso. Era um modelo específico que a gente tentou corrigir, melhorar algumas afirmativas, mas a parte divertida aqui, trabalhar com talento e sucesso, foi muito legal. Então, esse foi um. O outro, como meu aluno de doutorado, também foi baseado numa experiência muito pessoal no trânsito. O trânsito no tráfego de carros, que é o seguinte, toda vez que você tem um obstáculo numa pista da direita, normalmente a pista da direita que está com obstáculo, ela me dava a sensação de que ela fluía mais rápido. E aí eu fui observando, por quê? Porque toda vez que você muda para a pista da esquerda, para fugir do obstáculo, a pista da esquerda, todo mundo tem que frear para deixar as pessoas entrarem. Isso gera uma onda de engarrafamento para trás. E eu falei, cara, tem alguma coisa muito, muito legal nisso daqui, algum fenômeno cooperativo. E aí, com esse meu aluno, a gente fez um modelo diferente, mas era um modelo basicamente o seguinte, pessoas que andavam tranquilamente um atrás do outro, pessoas que ultrapassam. E as pessoas que ultrapassam, é claro, ultrapassam e cortam e entram na frente uma da outra, é claro que para ela é ótimo, ela chega mais rápido no destino, mas toda vez que ela ultrapassa e entra na frente de alguém, o carro de trás tem que frear para deixar ela. E quando o carro de trás freia, o de trás freia, o de trás freia, o de trás freia, isso cria uma onda de engarrafamento. Então nós estudamos dois comportamentos, aqueles que seguem as regras no trânsito e os apressadinhos que tentam cortar e jogar o carro para poder chegar mais rápido. Esses ganham tempo. Em contrapartida, a sociedade como um todo, ou seja, a população de carros naquela via, é totalmente prejudicada com ondas de engarrafamento desnecessárias. Isso é um dilema de cooperação que nós conseguimos observar no modelo de trânsito. Ou seja, pegamos teoria de jogos, modelamos as interações do trânsito e foi super divertido porque era algo que eu tinha a sensação no dia a dia que tem algo aqui de teoria de jogos. E foi muito legal o doutorado. É muito legal como que dá para aplicar em vários tipos e situações de comportamento, assim.
Por exemplo, Interessante. o de talento e sucesso, você sempre pensa naquele artista, aquele cantor que estoura com uma música e do nada some. Por exemplo, aí, só de você falar isso, certamente, eu tenho quase certeza que se eu pesquisar no Google Scholar daqui, vai ter algum artigo, vai ter algum modelo que vai explicar algo desse tipo, né? Que são esses picos, assim, aleatórios, e some e volta. É esse tipo de pergunta que muitas vezes motiva. Às vezes tem um aluno que fala, professor, eu quero estudar isso. Eu falo, vamos embora. Como físico, nós temos ferramentas. Vamos fazer a revisão bibliográfica, vamos ver o que foi publicado e vamos modelar e vamos ver o que a gente pode tirar. Aí, já tem até um projeto de estudo aí, ó. E para finalizarmos essa parte de pesquisa, tem alguma que você gostaria de começar a trabalhar por agora? Tem uma que eu gostaria e eu estou começando. Claro, é dentro da minha área de teoria evolutiva de jogos, mas é em particular o problema de normas sociais. O que faz a gente achar que um determinado comportamento é bom ou é mau? E como isso influencia na evolução da cooperação? Porque muitas vezes você vai dizer o seguinte, olha, eu te ajudo. Aí a sociedade fala, as normas sociais, você é uma pessoa boa. Mas e se eu ajudar uma pessoa má, entre aspas? Será que eu sou uma pessoa boa? Às vezes não. Então, existem alguns modelos que conseguem formalizar isso matematicamente e a gente consegue estudar diversas normas sociais e como que elas afetam a evolução da cooperação. Esse é um problema que está em aberto, recente, e eu estou começando a entrar nesse problema com uma pós-doc que trabalha comigo, e é algo que eu estou doido para avançar e tentar entender as normas sociais, que muitas vezes, né, elas modelam, né, a forma como a gente pensa, como a gente é. E eu estou assim, bem ansioso para avançar e conseguir descobrir coisas novas nessa área. E provavelmente muda de país para país, né? Aí, totalmente. De cultura para cultura. Não, certamente. Isso é algo que provavelmente a gente vai estudar na forma de grupos, né? Quando você modela grupos diferentes no nosso modelo, refletindo normas sociais e como que elas podem conviver. E é engraçado, né? Mesmo quando você vai para ciências políticas, assim, como que determinados grupos parece que eles têm uma gramática diferente. As pessoas não se comunicam. Às vezes as pessoas estão falando da mesma... Todos querem o bem. Em algum sentido. E esses sentidos não se comunicam. Aí você fala, poxa, a pessoa quer o melhor pro Brasil. Aí você olha para outro grupo, eles também querem o melhor pro Brasil. Você olha para um determinado grupo e fala, o que eles mais querem é a liberdade. O outro fala, eu também, é a liberdade, mas conquistada de formas diferentes. Você fala, gente, como é que a gente conversa? Então, você está vendo? Essa minha intenção de entender a cooperação, entender os conflitos, está sempre permeando a minha pesquisa. E agora eu estou interessado em ver como que as normas sociais elas mediam essas gramáticas. Agora, como a gente já conhece sobre as suas pesquisas, e no episódio passado sobre a sua trajetória, quais dicas você daria para quem quer trilhar esse mesmo caminho que o seu? Esse eu tenho a resposta na ponta da língua, porque eu falo para todos os meus alunos, que é o seguinte... Essa área é uma área, vamos dizer, envolve várias disciplinas, né? E no Brasil, no nosso país, nós temos, né, as universidades, elas são muito departamentais, né, compartimentalizadas. Departamento de física, de psicologia. Então, eu digo para os meus estudantes assim, a gente pode se aventurar em qualquer pergunta, em qualquer área do conhecimento. Nós vamos usar as ferramentas da física. Mas jamais deixe de se afastar da física. Em que sentido? Vamos aplicar os métodos em física, Monte Carlo, equações diferenciais. Vamos publicar em revistas de física. Vamos participar de encontros de física. Vamos dar aula de física. Porque quando a gente voltar para o Brasil e for buscar uma posição, nós teremos que buscar uma posição num departamento. E para entrar num departamento, a gente vai ter que fazer prova didática, de dar aula de física. Nós vamos ser questionados sobre um projeto de física e vamos ter que trabalhar no ambiente de física. Então, por mais que seja tentador você se aventurar por outras áreas, campos do conhecimento, jamais se afastem da física, porque senão a gente fica sem terreno. Aí você bate no departamento de economia e ele fala, beleza, você agora vai ter que dar aulas de economia. Mas você fala, eu não sou economista. Aí você bate no de psicologia e fala, eu quero trabalhar com psicologia social. Não, mas, cara, você não fez nada de psicologia, você só trabalha com um temazinho. Então, onde você vai trabalhar? Onde você vai sobreviver? Na física. Então, jamais afastem da física, dos métodos que a física permite para trabalhar. E, tendo isso seguro, a gente pode se aventurar, estudar um pouquinho de cada coisa para enriquecer o modelo e as ideias. Agora a gente vai fazer um bate-volta. Eu vou te fazer a pergunta e tu responde bem rapidinho. Livro preferido? A Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant. Nossa. Música? A música tema
do filme Coração Valente. Não sei qual que é. Filme. O Último dos Moicanos. Time preferido. Claro, Galo. Ele tá com a Galo, blusa Galo. aqui do Atlético. Tô com a blusa do Atlético. Muito bem vestido. Inclusive ganharam ontem, né, do Por Fluminense. isso que eu vim Graças a hoje. Deus. Por isso que eu vim hoje. O que gosta de fazer nas horas vagas? Gosto de ler e assistir filmes no Netflix com a minha esposa. Muito obrigada, Lucas, por ter aceitado conversar com a gente. Nossa conversa foi muito boa, foi muito proveitosa. Seu tema é muito interessante de pesquisa. Tem alguma consideração final? Só agradecer a oportunidade, né, da gente se expressar, poder falar um pouquinho da gente e que acho que é legal para os estudantes, que muitas vezes eles podem nos ver como só a parte do conhecimento que a gente produz, mas dentro da gente tem um ser humano com processos internos, decisões que são as mesmas que muitas vezes eles passam. E, cara, o que eu vou fazer? Como é que é isso? O que eu estou sentindo aqui, acolá? E a gente sente isso. Então é uma alegria poder compartilhar um pouquinho. Estou sempre à disposição para conversar sobre essas questões. O que eu vou fazer na faculdade e tal? Como é que é isso? Essas coisas que passam por detrás da gente nem sempre são reveladas porque, né, são processos internos. Então, o processo interno a gente expressa através da fala. Então, assim, é uma alegria poder aqui falar e estou à disposição para ouvir e conversar com, né, sempre quem quiser bater na minha sala. Agora, queria agradecer a você que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. Estamos no Instagram também. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados e ter a oportunidade de fazer perguntas. É claro, além de outros conteúdos incríveis sobre a física. Então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Nos vemos no próximo episódio. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro assinado por Vitória Amaral e Victória Alves. Edição de Victória Alves. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras na Fafiche, UFMG.